E aí, gurias, tudo bom? Vamos às dicas de esfumado, gurias. Então vou pontuando, qualquer coisa vocês me perguntem, que dá tempo de eu ler. Só não mandem muitas mensagens, vão aos pouquinhos que eu consigo responder cada uma. Aproveita, fica aí, anota as diquinhas, pega teu caderno e vamos lá. Primeiro passo para um esfumado bonito é limpeza. Às vezes a gente faz faz a limpeza da pele e acaba esquecendo de limpar os olhos. Como os olhos também têm fricção, têm movimento, ele acaba fazendo com que a circulação ative nos olhos e também produza oleosidade. Dificilmente há pessoas que não têm oleosidade nessa região aqui. Nessa região aqui sempre tem um pouquinho de oleosidade, então tem que limpar. Assim como tu limpa a pele, tu tem que limpar a pálpebra. Pálpebra seca dificulta o esfumado, então passa um pouquinho de hidratante. Eu gosto de indicar 2 hidratantes que eu acho bem interessante para esse tipo de acabamento. Um que é esse. Na verdade os dois são Niveas, né? Os dois são Niveas. Este é um pouquinho mais oleoso do que este. Então limpou a pálpebra, passa um hidratantezinho. E deixa a pele absorver. Dá esse delayzinho de tu passar o hidratante na pálpebra e ela dá aquela absorvidinha legal que ela já deixa a pele macia, já deixa ela hidratada e também ela não vai puxar teu corretivo, não vai deixar teu corretivo muito seco, muito estaqueado. Segundo ponto, neutralização de pálpebra. Tu, obrigatoriamente, necessita neutralizar tua pálpebra. Quem tem olheiras inferiores e superiores tem essa dificuldade a mais, porque vai precisar de uma coisa mais potente para trabalhar essa neutralização de subtonalidades. Então, o que eu indico pode ser corretivo líquido, corretivo cremoso, um corretivo bem interessante de se trabalhar. Bruna Tavares, esse corretivo líquido ele é muito bom. E por ele ser meio seco, ele não precisa nem de selagem com pó. Se tu não precisar, a não ser que tenha a pele muito oleosa. Aí tu vai necessitar de selar ele com pó. Corretivo cremoso, pode ser aqueles da Maquier, pode ser por exemplo, às vezes, quando tu quer uma coisa mais colorida, pode ser um corretivo mais branco. Aqui é um corretivo bem molhado, ó. Ele é bem molhado, ele transfere bem fácil. E daí pode ser esse aqui também, pode ser no caso a base, pode ser a base que tu tá usando, depende do acabamento que tu quer final. Por exemplo, se tu pegar um corretivo como esse, que ele é branco, ó, ele é bem branco. Quando tu fizer tua sobrancelha e tu recortar, tu corre o risco de quando tu finalizar tua maquiagem ficar aquele risco branco aqui, ó. Tu tem esse problema, quando ele é muito claro. Mas se tu souber trabalhar com o pó e tapar tudo ele, digamos assim, é um problema resolvido. Eu indico sempre um corretivo mais claro, um tom, digamos assim, da tua pele, ou até mesmo a base. Só que problemas da base. Base muito mate, não rola. O bom de usar a base é que não vai ficar aquele desenho de sobrancelha desenhada, sabe? Vai ficar aquele aspecto natural, tudo pertencente do mesmo conjunto. Porque o que é mais comum de tu ver é a base de uma cor e ao redor da sobrancelha de outra cor. E isso aparece, gente. A gente pensa que não aparece, mas aparece. E a base vai saindo, mas aquele corretivo vai ficar lá. Porque ele é mais potente um pouco. Então ele sempre vai ficar com aquela corzinha clara. Passando por isso, uma diquinha. Cadê meu pó? Tá aqui. Uma diquinha de amigo agora. Diquinha legalzona. Tenho dificuldade com esfumados, não sei fazer um esfumado. Qual o problema que eu não consigo conseguir um esfumado bonito? Pode ser muitas coisas, mas a principal: pincel, sombra e modo de aplicação. Essas coisas podem ser o grande diferencial da tua maquiagem. Por exemplo, fiz minha base cremosa para o meu esfumado, usei meu corretivo, tá molhadinha. Certeza que vai pigmentar a sombra. Certeza.
Porém, eu vou ter dificuldade de esfumar. Por exemplo, passei lá meu corretivo, peguei uma paletinha da Ruby Rose, depositei. Tu colocou a sombra ali, ela vai selar o corretivo automaticamente. Ou seja, teu corretivo que estava molinho vai puxar aquela sombra. Ele vai pigmentar, vai ficar bem acumulado, agrupado ali. Tu vai ter uma dificuldade de esfumar. Então, o que eu aconselho? Dá uma leve seladinha com um pó translúcido, que ele é mais fininho. Eu gosto desses daqui da Love, que ele é bem fininho, ó. Bem fininho. Ele dá aquela seladinha, mas ele não deixa totalmente... Nossa, até sai fumacinha de abrir ele. Ele é tão fininho que ele é. Ele dá aquela secadinha, mas ele não deixa molhado, mas ele deixa o corretivo um pouquinho mais firme. Tu consegue deslizar melhor sobre ele as sombras. Ele faz uma película bem fina. Outra coisa. Quero fazer um esfumado dia a dia, mas não sei como esfumar. Sela o corretivo ou a base. Sela a tua base sombra. Base selada, a sombra desliza melhor. Então essa é uma dica para quem quer ter uma sombra mais suave, um acabamento mais acetinado, um acabamento mais difuso. Então, sela a pálpebra, que ele vai dar bom. Então, para fazer cores mais fortes, cores que apareçam melhor, não sela o corretivo. Cores mais suaves ou para conseguir o esfumado mais rápido, sela com o pó, um pozinho mais fininho. Às vezes parece bobagem, mas sim, isso influencia muito no acabamento do esfumado. Tanto qualidade quanto tamanho. São duas coisas que influenciam. O tamanho das cerdas influencia e também a qualidade. Se é cerdas naturais, se são cerdas sintéticas também. Por cima, assim, só uma pincelada sobre isso, sobre as cerdas. Vamos lá falar sobre cerdas. Cerdas sintéticas depositam mais produtos, ou seja, então se eu quero cor, pincel de cerdas sintéticas. Como saber se um pincel é de cerdas sintéticas ou ele é de cerdas naturais? Cerdas sintéticas, vocês vão olhar, pega o pincel, vai olhar. Se parecer o cabelo da Barbie, é cerda sintética. Se parecer com o pelo humano, que ele é mais macio, e também tu vê que ele tem cutícula, porque ele é feito de pelo. Se ele tiver cutícula, que ele parecer mais com o pelo humano, cabelo humano, ou até mesmo pelo animal. E este daqui é da Love. Eu adoro os pincéis da Love, porque eu acho que a qualidade dele é muito boa, é duradouro, não cai tão fácil as cerdas. Então ele é muito bom, vale o investimento. Outro pincel bem bom, que eu tenho há mais de ano também, é o da Dye Makeup, que seria, digamos, mais a linha profissional. Esses da Ruby Rose e da Macrila são muito bons, mas uma linha intermediária profissional, que não é tão barata, mas também não é mais cara, é a da Love, que eu gosto. Outra coisa que eu ia falar pra vocês, métodos de aplicação de sombra facilita e desfacilita a vida. Por exemplo, fui lá, peguei a sombra, e fiz assim, ó. Tô depositando ela assim, ó. Já deposito esfumando. Isso é o que eu mais vejo nos meus cursos de automaquiagem. Vou lá e já esfumo. Dá ruim. Porque o que acontece? Tu vai pegando sombra, tu vai poluindo o teu pincel e ele vai só esfumando tua sombra. Tu não vai conseguir pegar a cor fiel dela. Então, uma dica para esfumar. Pega a sombra com batidinha e com batidinha tu aplica. Tu pressiona assim, ó, contra o teu olho. Pressiona. Fez a tua caminha ali de sombra, viu a cor que tá ali na paletinha, tu gostou, quer mais forte, quer mais claro, aí tu começa a esfumar. Mas primeiro tu deposita com batidinha, sempre com batidinha, tira o excesso ou pega outro pincel, pega o pincelzinho e passa ali na toalhinha mesmo, não tem problema, ele vai conseguir tirar, vai despoluir um pouco as cerdas e volta só na bordinha para esfumar. Uma coisa muito errada é tu pegar
depositei sombra e esfumei o olho inteiro. É a mesma coisa de eu pegar sombra e já depositar esfumando. Não vai ficar aquela cor. Outra coisa, dica profissional. Esfumado é trabalho de punho. Punho. Uma coisa muito comum de tu ver tanto em profissionais ou amadores ainda, pessoas comuns que fazem automaquiagem, é pegar, por exemplo, pegou o braço e tá assim, ó. Faz movimento de braço. Movimento de braço tem o peso do braço. Então acaba pesando a mão e é mais fácil de tu subir e errar tua sombra. Então, para quem quer o esfumado mais delicado, com mais nuances de cores, mais degradê, prende o braço sempre assim, eu digo aqui, ó. Prende o braço e vem movimentos de punho só. Ó, só movimentos de punho. Isso aqui é uma dica que ajuda muito para quem está aprendendo esfumado. Então, sempre movimento de punho. Outra coisa, a altura do esfumado, que é uma coisa bem decorrente também. Subir demais minha sombra, eu vou ter que esfumar lá em cima, chegou na sobrancelha. Não pode acontecer, gurias. Então, uma dica. Sempre bota o espelho aqui embaixo, que é assim, e reclina assim, ó. E vem com o pincel por baixo. Isso aqui facilita muito a automaquiagem. Porque, ó, se eu venho por baixo, o máscara ele vai subir no meu côncavo. Ó, ele não vai subir mais que isso. E se eu vier assim, ó, olha só onde ele pega. Ó, ele pega lá em cima, ó. E quem for maquiar uma pessoa, puxem aqui, ó. Daí já facilita também, já deixa a pálpebra mais lisinha. Aí tu pode vir aqui, tu tem mais controle. Outra dica de esfumado, que facilita a vida. Sombras. Essa sombra, ela é muito boa. Só. Então, sombras macias facilitam vidas de esfumado. Quando a sombra é muito compactada, que vocês passam o pincel e sentem que ela não esfarela, que ela continua do mesmo jeito. Eu tenho uma que ela é muito compactada. Eu passo o pincel e ela não vem de jeito nenhum. Ela não vem cor, ela não vem as partículas de pigmento. Ela só me dá trabalho, literalmente. Porque eu não consigo transferir a cor pro olho, sabe? Ela fica ali, por ser muito compactada, ela fica ali. Ela fica ali na paletinha e não passa pro olho. Outra diquinha boa. Quero trabalhar com cores, mas só na minha pálpebra móvel. Não quero trabalhar com cores na minha pálpebra fixa. Não quero subir tanta sombra. Deixa o corretivo cremoso até a linha de côncavo. Acima tu pode selar. Eu prefiro e sempre ensino tu começar com uma corzinha de transição e vai escurecendo. Outra coisa, os depósitos de cor preta. Sempre começa pela raiz dos cílios, próximo, e vai subindo aos poucos. Então eu gosto de esfumados que cresçam pra cá, ó, que me dê amplitude de olhar aberto. Então eu acho bonito, mas é um pouquinho mais difícil. Tende a ter uma técnica mais controlada porque ele quase chega na sobrancelha para dar esse novo efeito de novo côncavo, sabe? Que a gente usa muito. Eu praticamente uso em todas as maquiagens, porque eu gosto de crescer esse olho aqui. Gosto desse olho aqui. Como vocês podem ver, meu olho não é grande, né, gente? Não é grande. E na maquiagem ele parece ser grande, mas é tudo maquiagem. Nada que um demaquilante não mostre a realidade. Acredito eu que de esfumados era isso. Alguma dúvida? Sugestão de vídeo? Podem pedir diquinhas de produto? Coisas que eu já usei, coisas que eu não usei, coisas que eu quero testar. Tem muita coisa que eu quero testar, mas aos poucos a gente vai indo. Outra coisa, uma diquinha para quem tá começando. É difícil no início, não é uma coisa fácil. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que correr atrás. A gente não pode esperar por uma coisa, por exemplo. Não adianta eu querer chegar num nível de maquiagem e eu não me esforçar para isso. Ou eu fiz uma vez e achei que não tá bom, eu vou parar. Isso acontece muito, que é uma coisa bem recorrente, né?
Por exemplo, fiz um esfumado, não consegui tal coisa, cheguei num acabamento que não é o que eu esperava. Isso é normal, não se sintam únicas, isso é normal. É bem difícil mesmo no início, a gente praticamente não consegue cobrar um valor legal, a gente gasta muito produto, a gente não tem muitas clientes, mas o bom mesmo é testar, sempre testando, testa em ti, chama uma amiga, chama um modelo, testa diferentes tipos de óleos. Por exemplo, aprendi uma técnica, vou ficar fazendo só aquela técnica. Isso é uma coisa muito recorrente, às vezes até pra mim. Então, tu tem que estar sempre trabalhando para te conseguir inovar. Então, sempre trabalhar com diferentes pessoas ajuda muito no início. E também acreditar em ti e seguir em frente, que é uma coisa muito importante. Não é porque deu errado, não é porque muita gente não tem cliente que eu também vou ser mais uma, não é porque existem pessoas há muito tempo no mercado que não vai ter clientes para mim. Então, todas essas coisas às vezes desmotiva, mas não pode deixar bater. Tem que sempre seguir, pensar positivo, trabalhar, principalmente investir em ti, na tua capacitação, nos teus produtos, nas tuas clientes. Então esse é um ponto bem interessante. A princípio era isso. Para quem me acompanhou aqui, muito obrigado. Até as próximas. Inicialmente editado, mas editado daquela maneira como eu digo para vocês, eu não sou profissional, não sei muita coisa de edição, mas vai estar lá. O que importa é o conteúdo para nós. Então, qualquer coisa que vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem. Eu vou lá e respondo vocês com carinho. Se vocês tiverem inspiração, viram no Facebook alguma coisa, vão lá e me marquem que eu vou adorar olhar. Talvez se produzir, quem sabe. Então era isso, gurias. Beijo pra todas e até o próximo.